Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé, o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Salmo 105, versículo 47. Apesar de suas fraquezas, o verdadeiro líder louva a Deus com suas obras e põe seus talentos a serviço do povo, favorecendo a vida. E vamos diante de Deus, nosso Pai, fazer o nosso ato de contrição. Vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que nos afastamos do seu caminho, por todas as vezes que deixamos de acreditar no seu amor, pela ingratidão de não reconhecer ou pela recusa formal de não reconhecer seu amor para com cada um de nós. Tenho correspondido ao amor de Deus? Quantas vezes eu demonstro isso nas minhas ações? Muitas vezes a tibieza, a hesitação, a negligência, o orgulho de opor-se ao amor de Deus. Por isso, vamos pedir perdão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos fazer o nosso ato de amor como um ato de entrega a Deus, confiança no seu amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 47, versículos 2 a 13. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor Altíssimo, e este deu força
ao seu braço direito e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi o que glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória, pois esmagou os inimigos por toda parte e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar, colocou cantores que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 17. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor. Sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e à sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava.
Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós vimos uma belíssima primeira leitura do livro de Eclesiástico, capítulo 47, versículo de 2 a 13, quando a gente vai ver que, apesar de suas fraquezas, Davi foi muito mais reconhecido por suas qualidades. Isso deve ser entendido no sentido de nós, quando tomarmos uma forma de julgar as pessoas, entender dessa forma no nosso próprio convívio, olhar mais as qualidades e não os defeitos das pessoas. Porque muitas vezes nós somos tolhidos desse vício de ver mais os defeitos e não reconhecer as qualidades. E aqui Eclesiástico justamente vai dizer que o rei Davi sobressai entre os israelitas em tudo. Brincou com leões, como ele vai dizer, como se fossem cabritos. Brincou com ursos, como se fossem cordeiros. E aí vai ser justamente colocada a figura desse rei, desse líder, como um verdadeiro líder que louvava a Deus com suas obras. E é muito importante aí essa qualidade observada de Eclesiástico. Louvava a Deus com suas obras. Quão importante nós louvarmos a Deus com nossas obras, porque ontem na leitura, justamente Davi vai instruir Salomão, que vai ser o novo rei, dizendo para justamente ele ser temente a Deus, se ele quiser ser bem sucedido no seu reinado. E Davi, ele dá testemunho para estar a serviço do povo, favorecendo ao seu povo. Deus aprovou Davi por sua coragem. Quando ainda jovem, matou o gigante, retirando seu povo da desonra. Com apenas uma pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias. Deus aprovou Davi por ser um homem de oração e um homem de coração também piedoso. Davi sabia ser piedoso também, até em se dizer com o seu povo. Ele não quis matar Saul, que queria matá-lo. Teve a oportunidade até, mas não matou. Davi invocava o Senhor na oração também, era um homem de oração. E Deus, o Altíssimo, deu força ao seu braço direito e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo com palavras, atos e louvor.
de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. E assim a gente vai ver que Deus coroa a quem lhe é fiel. Como coroou Davi, Deus quer coroar a cada um de nós. E nós devemos olhar para frente para a nossa vida, olhar para o nosso caminhar, não baixar a cabeça diante da nossa miséria humana. Muitas vezes nós nos abatemos, queremos ser perfeitos. Só Deus é perfeito. Não vamos desanimar diante da nossa miséria humana. Vamos olhar para frente. Deus quer ser a nossa bênção. A bênção de Deus é Ele no meio de nós. E Ele quer nos coroar. E essa coroa Ele vai presentear cada um de nós também, como deu para Davi. Mas é necessário que tenhamos a ousadia de Davi, a coragem de Davi, de vencer nossos inimigos. E os nossos inimigos estão atrelados dentro de nós mesmos. E que nós vamos lutar contra os nossos defeitos, as nossas limitações, contra as nossas debilidades. E muitas vezes eles se tornam gigantes, embora não sendo. Mas nós damos muitas vezes para os nossos inimigos que estão dentro de nós mesmos esse ar de que são gigantes. Pelas bênçãos do Senhor, foi-lhe oferecida uma coroa de glória. Deus quer nos presentear também com uma coroa de glória e devemos nos perguntarmos a nós mesmos: e eu? Tenho esmagado os inimigos que estão na minha caminhada? A vaidade, o orgulho? Tenho vencido o inimigo do orgulho, da vaidade em mim? Nós podemos esmagar os nossos inimigos. E Deus perdoa os pecados a quem muito demonstrou amor. Quero misericórdia e não sacrifício, Jesus falou. O Senhor perdoou os pecados de Davi. Seus pecados foram perdoados. E o exaltou para sempre em seu poder. Concedeu-lhe aliança real e um trono glorioso em Israel. Procuremos, a exemplo de Davi, agradar ao Senhor em tudo aquilo que fizemos. E nós temos essa oportunidade também de reconhecer Deus como nosso Salvador. E Ele é o nosso Salvador se nós o colocarmos, o centralizarmos nas nossas vidas. E o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29, o rei Herodes ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. Quando a gente vê essa frase, ouviu falar de Jesus, a gente vai entender que nem todos que ouvem falar de Jesus o conhecem. E Herodes era um desses, que ouviu falar de Jesus, mas não o conhecia. Alguns até diziam que ele era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos, por isso os poderes agiam nele. Outros diziam que ele era Elias, outros ainda diziam que era um profeta, ou um dos profetas. E Herodes vai dizer: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Aí ele estaria fazendo um pejorativo, ele estaria fazendo uma ironia, ele estaria brincando com a pessoa de Jesus para dizer que também ele seria o próximo. E João Batista se tornou conhecido pela sua ousadia, como Davi, por sua coragem em denunciar aquilo que os sinais do antirreino defendia, os princípios da Boa Nova, a família, denunciava os privilégios dos que atentavam contra o poder, contra a vida, contra a dignidade. E eu devo me perguntar também: tenho defendido os princípios da Boa Nova cristã, como João defendeu? Ou sou mais um a me calar diante daqueles que defendem e atentam contra os princípios morais, éticos da família? Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. E ele fez isso por quê? Por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. E João defendia os bons costumes, defendia a moral familiar,
e ali apresenta-se uma situação de adultério. Como ele estaria com a mulher do seu irmão? Não era a mulher de seu irmão? Não deveria estar com seu irmão? E João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. E assim, com detalhes, o Evangelho de hoje descreve a morte de João Batista. Tudo começou numa festa de aniversário entre aqueles que eram ricos, poderosos na época. Entre o aniversário de Herodes e aquela situação, ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. Um momento muito importante na vida de Herodes. Mas a gente sabe que em banquetes de poderosos, muitas vezes são tramadas mortes de inocentes. A filha de Herodíades, que o nome dela era Salomé, entrou e dançou. Tanto agradou a Herodes como a seus convidados. Então o rei vai dizer à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Parece alguma coisa assim planejada. Eu não acredito que não estivesse planejado entre o próprio Herodíades e a dançarina, que ali seria a noite do seu aniversário e que a cabeça de João Batista já estaria sido jurada. E ela saiu a perguntar à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Parece-me uma cena assim de teatro para aqueles que estavam vendo e acreditarem. Nos banquetes dos poderosos se celebra a morte, trama-se tirar a vida de inocentes. Foi o que aconteceu nessa festa dos poderosos. Enquanto no banquete eucarístico de Cristo se celebra o quê? Vida, partilha, fraternidade. E nós vamos assim entender que, como João Batista, possamos também continuar a ser missionários capazes de perturbar a consciência daqueles que, a exemplo de Herodes, praticam a iniquidade. Tanto João Batista morreu, quanto tantos outros batistas já foram mortos, e ainda outros João Batistas estão na lista dos mandatários da morte, que contratam jagunços, vamos falar na linguagem atual, para eliminar inocentes. Quantos no Brasil já foram eliminados? Além de Irmã Dórates, que defendia a causa da floresta, quantos estão sendo mortos silenciosamente? Em agosto de 2021, o jornal É o País destaca a manchete, uma manchete vergonhosa para o Brasil, onde se diz: lideranças católicas no Brasil sofrem ameaças e são acusadas de uso político da fé por seus trabalhos sociais. Uma igreja mais próxima das comunidades carentes, que luta no combate contra a exploração, o atentado contra a dignidade humana, é justamente atacada pelo ultraconservadorismo, como cita o jornal, que são os ultraconservadoristas que atacam a Igreja Católica. A morte de João Batista antecipa o destino de Jesus e de muitos outros seus seguidores, como nós. Todas as vezes nós falamos aqui, quase que sempre a vida de um santo foi eliminada. Quantos santos já foram eliminados? Quantos religiosos estão sendo eliminados? Ainda no Brasil, no mundo inteiro? E vamos ver realmente que os dois, João e Jesus, não temeram pagar o preço de seu sangue para lutar pela liberdade, em denunciar tudo que vai de contra o projeto de Deus a respeito da humanidade. Que o exemplo de João e tantos outros missionários, como do próprio Cristo, Filho de Deus, que deram suas vidas em prol da verdade, nos inspire a assumir também o nosso chamado. Ó Jesus, bom mestre, a morte de João Batista antecipa o destino de tantos outros teus seguidores que defenderam a verdade. Eles, como também nós,
devemos também defender a verdade. Dai-nos, Jesus, coerência, fidelidade, comprometimento em assumir as causas do teu reino de amor, paz, justiça e liberdade. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Portanto, se rezarmos todos os dias, estamos carimbando o nosso passaporte para a vida eterna. Quantas almas estão a se lamentar no inferno dizendo: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e eu não rezei. É triste, mas isso é fato. E nós temos aqui que falar para que não aconteça em cada um de nós. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe todos. E que o Senhor nos abençoe todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Santa Mãe de Deus, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.